Então, iniciando aqui mais um estudo da mediunidade, vamos dar continuidade aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 24. Mariana me corrige aqui, 24, Identidade dos Espíritos, né? Então, a gente estava estudando aqui o item 267, que é um resumo dos princípios para a gente reconhecer a qualidade dos espíritos. Então, a gente está aqui agora no item 6. Se puder ler para a gente, Raquel. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações, firmadas pelo mesmo nome, se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Bom, aqui ele dá até um exemplo, né? Então, por que o espírito superior, o espírito elevado, por que ele fala aqui que a linguagem é sempre idêntica? Por que será? Quanto ao fundo, pelo menos. Às vezes, quanto à linguagem, a forma, não, né? Porque vai depender do filtro do médium, né? Vai depender da identidade do espírito, da sua forma de manifestar. Mas quanto ao fundo, né? O teor da mensagem. Por que o conteúdo da mensagem vai ser sempre idêntico? Por questão evolutiva, né? Porque à medida que a gente caminha para a perfeição, então o espírito superior é um espírito muito elevado. Então, os espíritos superiores, eles já têm uma sintonia, já têm vamos dizer assim, uma equidade de ideias muito grande. Por isso que existe aquela questão de, se um espírito superior não pode responder, algum outro vai responder ou pelo nome dele, né, com a permissão do espírito, ou se não for pelo nome dele, vai mandar uma mensagem de mesma qualidade. Então, à medida que a gente vai chegando próximo à perfeição, como nós vamos chegando próximo ao máximo das qualidades, o conteúdo da mensagem vai se aproximar muito por conta disso. Não é que a gente vai perder a identidade, mas a gente, pelo fato de a gente estar se aproximando da perfeição, a gente está, vamos dizer assim, num nível de conhecimento de virtude que faz com que a mensagem, toda mensagem tem um objetivo, tem uma finalidade. Então, tendo um objetivo, uma finalidade, você pega lá duas mensagens de espíritos superiores falando sobre o mesmo tema. A gente vai perceber que, com relação ao objetivo ou à finalidade, a mensagem vai estar muito próxima, dentro daquilo que é necessário ali, do objetivo da mensagem. Então, quando ele dá o exemplo aqui de dois nomes, no caso seria duas mensagens falando aqui, ó, Vicente e Paulo. Provavelmente as mensagens, se fosse o mesmo espírito ou se fossem espíritos elevados, elas teriam o mesmo objetivo, elas falariam, por exemplo, para a união e para a caridade, por exemplo, se fosse esse o tema. Agora, como uma fala de união e caridade, a outra fala de discórdia, então aquele que fala de discórdia não pode ser o Vicente Paulo. Por quê? Porque o conteúdo da mensagem ela tem que ser coerente com o nome que está sendo falado ali. No caso, se vier assinado com algum nome, né? Mas isso é importante a gente saber, né? Que se vocês quiserem complementar, pode à vontade, a qualquer momento. Então, o importante é o fundo e o importante para os espíritos elevados é o conteúdo da mensagem. Então, isso é importante para a gente poder identificar e separar. A gente tem que analisar a mensagem. E é por isso que o controle universal do ensinamento dos espíritos ele é uma base para a gente conseguir definir as revelações. Porque, por exemplo,
vai ter alguma revelação, não vai concentrar em uma pessoa só. O espírito, esse espírito superior vai mandar a mensagem para um médium num canto do mundo, no outro canto do mundo. Aí você vai ver as duas mensagens, elas estão muito próximas daquele assunto. Então foi assim que Kardec fez. Ele analisava se a mensagem era elevada, se realmente tinha esse teor elevado, e se ela tinha passado por esse crivo de vir de vários lugares do mundo. Porque se ele pegava uma mensagem que tinha um médium só recebido em um lugar só, já era complicado, né? Porque a verdade, como é que ela vai estar restrita a um lugar só? Então ele deixava ali aquela mensagem em suspensão para ver se recebia em outro lugar, para ver se tinha confirmação por outro médium. Agora, quando ele recebia por vários médiums e, por exemplo, uma resposta muito parecida a uma pergunta dele, ele já percebia que era a mensagem de um espírito superior. E foi a partir desse jeito que ele conseguiu, por exemplo, com 10 mil mensagens, ele conseguiu separar 1000, por exemplo. Né? Fazendo esse... Tinha que ser feito, né? Esse filtro, né? Então, acho que aqui ficou claro, né? Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte? Então, continua lá para nós, Andressa, por favor. Item 7. Os bons espíritos só dizem que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, por exemplo, se a gente tem uma mensagem que o espírito mesmo já se coloca como um espírito atrasado, por exemplo, uma desobsessão, que não tem necessidade de analisar, ele já se identifica como um espírito, eu sou de uma falange das trevas, aí não tem necessidade de ficar preocupado tentando, né, analisar a mensagem. Mas quando o espírito se identifica, tentando enganar, né, se identifica como um espírito elevado, aí você vai analisar a mensagem. Se naquela mensagem desse espírito que está se identificando como um espírito elevado, ele coloca alguma coisa ali que choca o bom senso, ou um princípio totalmente contrário aos princípios científicos ou às bases do espiritismo, a gente já tem que ficar atento, porque ele não está sendo quem ele diz, né? Porque aqui foi muito claro, o espírito superior, ele não vai se contradizer e nem falar algo que seja contrário aos princípios, né? E nem que seja algo que seja que esteja, vamos supor, existe uma teoria científica que ele fala algo contrário, sem pelo menos colocar justificativas e provas para dar base àquilo que ele está falando. Então, ele fala alguma coisa que já é contrária a algo que já é bem aceito, que já é algo comprovado cientificamente, já fica complicado, né? Tanto cientificamente quanto princípios doutrinários. Ele fala, por exemplo, a gente sabe que, um exemplo bem assim, rústico, vamos lá, a gente fala assim, a gente sabe que todo planeta é habitado, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Todo planeta é habitado, porque não existe nada no universo que exista sem finalidade, sem propósito, né? Mesmo que seja um planeta transitório, o planeta transitório ele pode ter momentos de planeta transitório que não há habitação de encarnados, mas no seu entorno sempre há desencarnados nesse planeta transitório. Então, ele tem sua utilidade. Então, o Espírito chega lá e fala assim, existem planetas que não são habitados. Então, ele falou uma coisa contrária aos princípios. Então, ele já se mostrou o contrário do que quem diz ser. Ele fala assim, eu sou o Nicolau Copérnico. E aí ele fala uma coisa assim, aí você já vê que é um espírito enganador. É só um exemplo para a gente entender como que a gente tem que analisar, né? A gente tem que usar a razão, né? A gente tem que usar a crítica construtiva para a gente poder analisar a mensagem, né? Por isso, né, Roberto, dá licença. Não, tranquilo, fica à vontade. Não, é que a gente fica ouvindo
quanta coisa que está sendo colocada e que quem estuda a doutrina seriamente vê que não tem nada a ver com aquilo e coloca como, olha, né, filho, falam de planetas aí, dimensões, não sei da onde, tanta coisa, mas se você vai procurar em Kardec, onde está isso? Porque a nossa base é Kardec. Se você não estiver batendo com o que Kardec fala, tire fora. É como diz o João Evangelista, o que não é de Deus, ignore. Né? Mas para nós podermos fazer essa análise, nós temos que estudar. E estudar profundamente para nós vermos onde está essa verdade. Essa verdade está no Evangelho, essa verdade consta como no livro dos médiuns, onde que Kardec colocou tal coisa assim, assim que nós ouvimos, né, em algum meio de comunicação. Então é muito sério, porque nós sabemos hoje que tem muitos espíritos, segundo nossos instrutores espirituais, que eles nos falam. Se eu estiver errado, você fala, porque às vezes o espírito falando, mas eu não sei. Eu vou depois através daquilo que a gente conversa. Então eles falam, muitas vezes eles vêm e colocam coisas assim, com aquele modo de falar, que você se interessa, você vai atrás, porque ele sabe colocar. Mas é como ele falou, o que foi que ele disse? Qual foi a mensagem principal que ele trouxe? Está dentro daquilo que Kardec coloca? Ótimo, então nós vamos ver o que nós estamos fazendo, se está certo, se está errado. A nossa maneira na mediunidade de usar, como ela está sendo usada, né? Mas se nós só ouvirmos e não procurarmos estudar, você entra no cheio, né? Entra, vocês falam, nossa, olha o que ele está falando, mas será que o que ele está falando está mesmo nessa base doutrinária? Né? Então é necessário o estudo muito profundo de tudo. Nós não podemos achar que aquilo que nós, só porque eu sou médium, olha, o que vem por meu intermédio é maravilhoso. Olha, esse médium, coitado, já está precisando de muita oração e de muito tratamento espiritual, né? Por quê? Porque nós tivemos o exemplo aí de um Chico, que ele nunca falou eu, né? Nunca. Aquela humildade dele, aquela coisa, é que nos trouxe toda essa riqueza aí no mundo espiritual. Então isso não é para ficar lendo simplesmente, você pode ler, como a gente ouve muito, não, mas eu já li o Evangelho inteiro. Às vezes até 3, 4 vezes. Exatamente. Até o livro dos Espíritos, né? Nossa, eu já li não sei quantas vezes. Tá, mas você fez alguma coisinha que está ali, né? Colocada para você melhorar? Se a gente só ficar nessa, olha, eu acho que nessa encarnação não adianta. Por que não adianta? Não tem tempo para estudo, não tem idade para estudo. Vai do nosso interesse, daquilo que a nossa mente sente necessidade. É esse alimento espiritual, mas um alimento espiritual que nos traga aquela alimentação que nos guie realmente espiritualmente, né? Então é muito... Até porque o discernimento só vai ser obtido e garantido dentro de nós se nós tivermos bagagem para esse discernimento. Sem estudo, nós vamos conseguir diferenciar uma mensagem falsa de uma verdadeira. Então, realmente, o estudo, principalmente das obras de Kardec, é imprescindível. Estudo. Ler 10 vezes, 49 vezes, leitura. Você leu, acabou de ler, você já não lembra mais nada. O estudo é uma coisa mais aprofundada, né? Discutida, né? Analisada. Aqui hoje, por exemplo, né? Esse tipo de estudo. A senhora já viu alguns sites que falam assim, que tem um médium que recebe psicografia de pessoas famosas, já viu? Então, assim, outra vez até perguntar pra gente sobre isso, mas a forma, sempre coloca assim, de forma a chamar atenção, né? Então, vai encontrar uma forma de chamar atenção. Então, a preocupação ali não é com a mensagem, a preocupação ali é com quem está dando a mensagem. A preocupação ali
estar em evidência, né? O médium que recebe mensagens de famosos. Como nós sabemos que a chamada de lá para cá, como você pode afirmar que são apenas pessoas famosas? É porque ela não é verdadeira. Fica nítido. E existe também essa questão de que o espírito elevado ele não tem essa necessidade de atribuir uma autoria àquela mensagem, né? Exatamente. É porque a grande preocupação, porque nós sabemos isso, que a gente lida com muitas pessoas e muitas coisas também. As pessoas chegam e falam, olha, recebi uma mensagem da Maria Dolores. Foi bom, o nome nós precisamos saber se é o estilo dela, porque ela tem um estilo, ela tem uma forma. Tanto que quando você lê, você já olha e você fala, essa aqui é da Meimei, é da Maria Dolores, é Emmanuel, não é? Porque eles têm uma característica no modo como que colocam as coisas, não é? Então, mas foi fulano que deu. Mas quem foi? Não interessa saber, é como o Chico falava, né? Não interessa saber, porque muitas vezes aquele José da Silva, ele tem coisas tão lindas para dar, mas ele é um José da Silva. Mas nós prestamos atenção no que ele colocou, não é? Fica focado só no nome e não no conteúdo. O conteúdo, por isso que ele sempre nos fala, precisa estudar para você entender e leia, como ele falou, leia 500.000 vezes Emmanuel, André Luiz, para você pegar qual é o estilo dele, para quando você vê uma outra mensagem, você vê lá, André Luiz, será que foi do André mesmo? A gente vê isso aí nítido, por exemplo, na obra de André Luiz, do médium que o Chico era amigo, tá vivo ainda. Como é que ele chama? Alguém me ajuda a lembrar? Luiz? Não. Ou aquele outro? O que psicografou a mensagem que o Chico é Kardec. Gente, me deu um branco agora. Do Kardec Prossegue? O Kardec Prossegue é Ixi, hoje eu tô... Pera aí, deixa eu ver aqui. André Luiz, Comentários do Evangelho. Que eu vou aparecer aqui. A série? Não, Antônio Baduí Filho. Ele que psicografou a mensagem lá na Cometrim 97, falando que o Chico é Kardec. E o Chico era amigo do Antônio Baduí Filho. E o Chico mesmo disse que era o André Luiz, que realmente as mensagens do Antônio Baduí Filho realmente era o André Luiz que passava. Então tem vários livros do Antônio Baduí Filho que são, por exemplo, tem Comentários do Evangelho, esse livro aqui, Vivendo o Evangelho, volume 1, volume 2, que é o comentário do André Luiz do Evangelho. Esse livro, você vê a característica do André Luiz, exatamente a mesma característica do André Luiz quando o Chico psicografava. Então, a gente vê a continuidade, né? O Kardec Procede é do Adelino Silveira, né? O biógrafo, né, do Chico, né? Então, a gente realmente tem que analisar isso, né? O espírito, ele tem, apesar, porque, por exemplo, o espírito superior, mesmo que ele tenha as ideias iguais aos outros ou parecidas, cada um vai ter o seu estilo, né? E a gente não pode dizer também que o Emmanuel, o André Luiz já sejam espíritos superiores, porque espírito superior é Chico Xavier, Kardec, né? Esses são espíritos superiores. Agora, a gente pode falar que são espíritos bons. Por quê? Porque para alcançar a superioridade envolve, porque superioridade é 1 grau abaixo do espírito perfeito, então exige uma evolução maior. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque aí o espírito vai demonstrar o seu estilo, então você consegue reconhecer o estilo. E outra coisa, é o que fala aqui, ó, os bons espíritos só dizem o que sabem. Então, quer dizer, o que é o bom espírito? Ele não alcançou ainda a superioridade, não é espírito superior ainda, mas já tem muitas qualidades. Então, o que ele souber, ele vai falar. O que ele não souber, igual o André Luiz e o Emmanuel já falaram várias vezes, ó, esse assunto aqui, eu já não sei sobre ele. O André Luiz já falou isso, né, naquela obra do Nosso Lar, né, na coleção do Nosso Lar. O Emmanuel já falou sobre isso em várias obras dele, que esse assunto eu ainda não tenho conhecimento para aprofundar. Então, aí o que isso quer dizer?
Porque os espíritos bons só vão dizer aquilo que está dentro, são humildes, né? Eles vão dizer aquilo que está dentro do conhecimento deles. Agora, o espírito mau, ele vai falar de tudo e não quer nem saber. Você pode perguntar o que você quiser, ele vai responder. Mas agora, se vai estar certo, aí você pode duvidar, porque ele vai falar o que ele quiser. Ele não está preocupado com a verdade. Quem segue Jesus está preocupado com a verdade. O espírito que está ainda no mal, ele não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado com ele mesmo, está preocupado com o interesse pessoal dele, está preocupado em seguir a ordem da falange, está preocupado com outras coisas. Então, quanto mais a gente vai analisando, mais a gente vai pegando, porque a gente vai pegando vamos dizer assim, de forma bem, os macetes. Tem uns macetes, né, para a gente entender ali as nuances, para a gente pegar de cara, porque aí, à medida que a gente vai treinando, que a gente vai aprofundando, de cara a gente já pega a mensagem, já bate o olho e a gente já sabe, né? Quando a gente já está mais acostumado, a gente não vai ter tanta dúvida mais, porque assim, toda mensagem, a gente tem que ler a mensagem, quando não é Kardec Chico, a gente tem que já começar lendo com um olhar mais crítico, né? Pode ir lá. É um olhar mais crítico que a gente tem que olhar. Porque se a gente não olhar com olhar crítico, a gente vai deixar passar várias coisas, né? A gente vai deixar aquilo ali e vai aceitar aquilo ali. Então a gente tem que ir com aquele pensamento da fé raciocinada, que a gente não toma como verdade até a gente conferir se realmente está de acordo com os princípios, e faça os estudos com olhar crítico, para que consiga realmente entender de fato e discernir. Só vou aqui dar um... Então vamos lá, no item 8. Item 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convém. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, vamos lá, que esse assunto já é polêmico. Tem um outro momento por exemplo, da Gênese, que fala sobre predição do futuro, e no Evangelho também, que fala o seguinte, que os espíritos superiores, eles têm essa condição de prever o futuro, porque eles veem as coisas, vocês vão lembrar dessa parte, como se estivesse do alto de uma montanha, e eles conseguem ver do alto de uma montanha qual que é a probabilidade que aquela pessoa está indo para trilhar aquele caminho, porque está vendo de cima, né? É como se você estivesse vendo formiguinha, então ele está vendo ali que a formiguinha está caminhando para aquele caminho, ele está vendo a probabilidade maior, tanto é que a gente sempre ouviu falar que o Chico, ele olhava para a pessoa e ele já via os 10 mil anos antes da pessoa e ele já conseguia ver os 10 mil anos para frente da probabilidade de acordo com o que a pessoa estava pensando e sentindo naquele momento. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando dos bons espíritos, ele não está falando dos espíritos superiores. Na Gênese e no Evangelho, ele fala que os espíritos superiores, eles podem sim, e eles preveem, inclusive determinando datas. Só que isso é para raríssimos espíritos. Então, quando a gente vê um espírito prevendo data, a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que ele está falando. Quando que a gente tem que tomar cuidado? Quando o espírito se identifica como um espírito elevado, como alguém famoso, já tem que tomar cuidado. Quando o espírito determina data e quer predizer as coisas, já toma cuidado. Por quê? Porque isso são coisas raras. Por que o Chico previa data? Porque o Chico é espírito superior. Está lá no Pinga Fogo, ele falando que o homem iria achar água na Lua, que ia ter transplante de órgãos plásticos, que o Brasil ia achar petróleo, coisa que já achou, né? Que ele falou no Pinga Fogo que num prazo de 50 anos o Brasil, tecnologia iria explodir, ia acontecer
os extraterrestres iriam se manifestar, né? Então, mas ele previu porque ele tinha essa capacidade, essa condição. Lá no livro Plantão de Resposta, quando ele fala que em 2057 a Terra já entraria no processo de regeneração, começaria, né? Não quer dizer que o planeta seria regenerado, começaria o processo de regeneração. Mas por que ele deu data? Porque ele é um espírito superior. Ele tem condições, porque ele via do alto, ele via da montanha, ele conseguia já verificar quais que eram os fatos que estavam se desenhando. Inclusive, ele conseguia também saber qual que era a organização das falanges superiores, por exemplo. Como que alguém iria saber que lá no Caminho da Luz, o Cristo já havia se reunido 2 vezes e queria reunir a terceira? Como que alguém tem acesso a informação dessa? Um espírito superior. Só o Chico. Ele falou que o Cristo reuniu quando a Terra foi criada, né, quando estava fogo ali, telúrico. Quando ele foi encarnar na Terra, aí fizeram uma reunião de vários Cristos e queria ter uma terceira reunião que aconteceu lá na década de 60, para definir se estava de acordo ali o futuro da humanidade. Ou seja, alguém para ter essa condição, toda essa visão, ele tem que ser um espírito superior para poder ter acesso a esse tipo de informação. O Chico falava sobre multimídia, numa época que nem existia nada de computador, né? Até um trecho com o Geraldo Lemos, que ele falou: Geraldinho, estão falando aqui um negócio de multimídia, nem sei o que isso significa. Lógico que ele sabia o que isso significava, né? Mas é porque ele estava só mostrando para o Geraldinho que ia ter muita coisa para frente, muita coisa diferente. Por exemplo, quando o meu avô foi lançar o livro Base do Espiritismo, o tio Leonel, ele foi lá e mostrou a capa. Aí ele deu dicas da capa, que tinha lá os equipamentos de multimídia, assim, em cima e tal. Aí, isso depois quem vai falar melhor é o Leonel, mas ele filmou isso aí, o Chico falando, que ele deu dicas e falou assim: Kardec, nessa época, ele já sabia que ia ter essas coisas. Como que alguém fala do pensamento de Kardec, que naquela época Kardec pensava isso ou isso? Então, são coisas que você pega, porque como que alguém vai dar dicas sobre coisas sem ele ter condição de falar, de conhecimento? Então, espírito superior é algo além, né? Agora, aqui ele está falando de reconhecer espírito leviano. Então, o espírito leviano não está nem aí, fica colocando data, prevê futuro, fala de coisas, de fatos materiais, isso aqui aconteceu, não aconteceu, sem preocupar se é verdade ou se é mentira, que eu falo aqui. Agora, como que os bons espíritos fazem? Ele fala aqui, eles fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas, os bons espíritos. Porque os bons espíritos ainda não têm essa condição de visão espiritual para determinar a data, porque ele ainda é um bom espírito, ele não é um espírito superior. Então, tudo bem. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício, não falou que é com certeza, né? Falou que é indício de mistificação. Mas senão ele falaria assim, a previsão de qualquer acontecimento é mistificação. Ele não falou assim, ele falou que é indício. Então, alguém previu alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, né? Igual João Evangelista. João Evangelista previu um monte de coisa, né? Daniel, o profeta Daniel, também previu um monte de coisa, mas a condição espiritual era diferente, né? E mesmo na questão da época vivida, né? As épocas que foram, né? Nós estamos vivendo uma época de confusão, é o que mais ele falou, espíritos levianos usando a mediunidade desses inconsequentes que não estudam e que projetam, olha, mas foi dito com fulano lá, sei lá quem, que isso vai acontecer. Quantas vezes o mundo já não era para ter acabado? Você já
É. Tentaram acabar com ele várias vezes. Várias vezes, né? Nós tivemos muitos exemplos de pessoas que estavam desesperadas. Nossa, eu vou ver se eu consigo alimento guardar em algum lugar. Ué, mas o mundo vai acabar, porque você vai procurar alimento para guardar onde? Quer dizer, olha só como é que projeta na cabeça das pessoas. O próprio Chico, ele previu que iria ter uma terceira guerra mundial. O próprio Chico. Só que a gente tem que lembrar também o seguinte: previsões são feitas para não serem cumpridas. Isso é muito importante também de lembrar. Igual o Jonas, né? O profeta Jonas, né? Colocaram ele para ir lá para Nínive e falar assim, gente, vai ter sei lá, uma doença, não lembro o que era, né? Uma epidemia que vai morrer todo mundo. O pessoal ficou desesperado. E aí eles melhoraram. Porque eles viviam em guerra, em discussão, viviam mal ali, em atritos. E aí Deus fez Jonas ir lá, fazer essa previsão que iria acontecer realmente se eles não melhorassem. Mas é aí que está. O nosso livre-arbítrio pode fazer com que algo que esteja programado mude, se a gente, né, merecer. Então, ia acontecer sim, só que as pessoas desesperaram, melhoraram, né, conseguiram sair daquele processo, e aí não precisou mais ter aquilo que ia acontecer. Aí expulsaram ele, aí Jonas falou, mas Deus, por que você fez isso, não sei o quê, né? O pessoal ele falou assim, Jonas, mas o que eu queria é que você fizesse isso justamente para que aquelas pessoas melhorassem. Você cumpriu a sua missão, porque ele ficou achando que ele tinha errado, né? Ele falou, não, você cumpriu a sua missão. Então, quando o Chico falou, por exemplo, ele falou por Dirceu Abdala, né, que pelo jeito que as coisas estão, iria ter guerra sim, que a guerra viria do Oriente. Então, por que o Chico disse isso? Porque naquele momento que estava tendo Guerra Fria, aquele tanto de coisa, a probabilidade maior é que realmente tivesse uma guerra, por causa da situação que estava ocorrendo naquele momento. Mas toda previsão a gente tem que ter isso em mente. Se nós melhorarmos, aquela previsão pode não se cumprir. Tinha uma previsão do Chico que em 2023 iria ter um tsunami gigantesco, não sei se vocês lembram, eu esqueci o nome da mulher, que tinha uma entrevista dela, que é uma entrevista antiga dela, e ela era amiga do Chico mesmo, não é uma pessoa que queria ficar famosa, nada disso, não, é uma entrevista antiga que ela dizia assim, o Chico me disse que em 2023 vai ter um tsunami e que vai vir para o litoral do Brasil, causar muita confusão, tal. Depois eu vou mandar para vocês, eu esqueci o nome da mulher. E aí o Chico falou isso e o ano passado não teve. Mas por quê? Coisas que acontecem que não precisou ter, né? Existe essa possibilidade de mudanças que talvez não precise ter, mas é interessante que no início de 2023 realmente teve uma erupção num vulcão ali perto da África ali e começou a ter algum tipo de situação que poderia virar isso, mas no final não chegou até aqui. Não sei se vocês lembram dessa notícia mas a gente tem que ter essa... Deixa eu ver se eu acho aqui Tipo assim, eu não acompanhava, né? Recente que eu comecei a acompanhar vocês e tudo mais, estudar um pouco mais, mas então deve ter uma relação muito, muito forte assim com a pandemia também, né? Não, a pandemia é de transição, é realmente para as pessoas poderem, para as pessoas poderem se amar mais, se preocupar com o espiritual, né? Ela veio, mesmo que tivesse sido criada, né, que eles falam que foi criado na China, teve permissão justamente de Deus, justamente para as pessoas começarem a pensar no despertar, né? Despertar da humanidade. Porque Ele já estava naturalmente. Aqui, ó, vocês lembram? Você já lembra desse amor? Muita coisa que se diria, que se escreveria. E ele tinha que partir da terra, porque o corpo já não aguentava. Eu esqueci. Suzana. Ele disse uma coisa muito interessante a você. Sobre essa transformação do planeta. Assim, eu gostaria que você nos contasse. Ele disse que no ano 2022 2022. vai haver uma modificação imensa, que até lá todas essas
eu perguntei a ele, mas como, Chico? Ele disse através de desastre, de trem. Voltar para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, para planeta inferior à Terra. Porque a Terra passou a planeta de regeneração e a mente regenerada, a ideia do mal não visita. Tem que ver como ouvindo Chico. Vai através Isso, e se ela ouviu exatamente vulcão, isso. desastre de trem, de avião, de todo jeito. Porque já estão reencarnando os bons para trabalhar, né, no planeta de regeneração, e muitos já estão encarnados Até e porque até contradiz o que o adolescentes. Chico havia falado, que ele iniciaria o processo de regeneração em 2050. Aqui E ela já afirma que já estaria. Tem que ver a forma que ela ouviu. Acho que é Suzana Mouzinho, Suzana. Eu sei aquela Suzana Não é? Então, mas assim, o que a gente teve em 2022 foi pandemia, né? O final da pandemia, né? Então, esse negócio de desencarnação em massa é pandemia, né? Uma das coisas, pandemia, né? Iniciou em 2020. Mas assim, e essa Suzana, ela tinha contato com o Chico mesmo, né? Era uma pessoa que tinha, mas a forma de ouvir, né? Ou a forma de contar. Porque muita gente tinha contato com o Chico, hoje está falando tanta bobagem. Isso também é uma alegria para os nossos netos, bisnetos, porque nós também já partiremos. Ela disse que essa turma, que ninguém ignora que o mundo está lamentável, não é? Ele disse que essa turma andava em volta da Terra, querendo, porque queria mesmo uma oportunidade. E Jesus mandou dar como última oportunidade, mas não levaram em consideração. E nós estamos sentindo. Então, realmente esses degredos em massa estão acontecendo mesmo, porque está tendo a limpeza na Terra, né? Então, os degredos precisam acontecer, os encarnados já estão sendo levados, mas é por isso que a gente precisa saber analisar, tá vendo? Se a gente for acreditar em tudo que a gente ouve, a gente, né, vai... Deixa eu ver se ainda está gravando aqui do lado de cá. A gente acaba sendo... Deixa eu continuar aqui. Estou iniciando aqui mais um estudo da mediunidade. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo continuar gravando aqui. Pera aí, só um minutinho. Consegui. Só pra gente finalizar então, a gente, que já deu o horário também, eu vou ler aqui o 9 e aí a gente continua a partir do item 10 semana que vem. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Então, é simples, sem ficar repetindo, né? Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Então, capacidade de resumir, né? Capacidade de síntese, linguagem simples e ao mesmo tempo profunda, né? Conciso. Se a mensagem for confusa, for contraditória, entendeu? Aí a gente já vê que, né? Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, né, os pseudo-sábios, ocultam sob o empolamento ou a ênfase o vazio de suas ideias. Eles colocam várias palavras complexas, palavras difíceis, para não dizer nada, né? Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, a força de quererem pareça profunda. Então, a gente vê que a gente precisa estudar mesmo, para a gente entender porque
O que os espíritos inferiores querem? Que a gente não estude. Por quê? Porque se a gente estudar, a gente vai conseguir identificar as suas formas de ação. Tem... Até mesmo no campo mediúnico. Com certeza. Porque no campo mediúnico aí, se não tem o discernimento, o conhecimento, pode fascinar à vontade, né? Pode mistificar à vontade. Então, por exemplo, os espíritos detestaram, os espíritos inferiores, o ação e reação, que tem várias, lá nesse livro mostra várias formas de ação dos espíritos inferiores, né? Não sei se vocês lembram da escola dos Vingadores, que eles aprendiam como manipular, como influenciar o pensamento do outro, né? No livro Libertação, a forma de ação, ovoides, a forma de ação dos espíritos trevosos. Então, isso são conhecimentos que, se a gente souber disso, a gente estraga muito das coisas, da forma deles agirem. Aí o umbral deles vai só desintegrando, porque o umbral só se mantém com pensamento deletério de encarnados e desencarnados. Então, você destrói o império deles. Então, como que a gente combate o mal? Com o bem. O bem dentro de nós e exteriorizando em benefício do próximo, né? Então, a gente finaliza aqui. Semana que vem a gente dá continuidade.